Oi, gente. Oi, turma 301. Tudo bom com vocês, terceirão? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia. E na aula de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos do capítulo 1. O conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 2, 3 e 4 da apostila. O tema da aula de hoje vai ser placas tectônicas. Na última aula eu já tinha comentado com vocês, né, que nós iríamos ver esse assunto mais à frente, e esse dia chegou, certo? Para a gente poder entender o que são as placas tectônicas, nós vamos retomar os conteúdos vistos na última aula. Lembra, galera, que quando nós conversamos sobre a estrutura da Terra, nós mencionamos, né, que o planeta ele é constituído basicamente por 3 camadas: a crosta, o manto e o núcleo, certo? Quando nós vimos a crosta terrestre especificamente, nós a definimos como sendo a camada superficial sólida que envolve a Terra, certo? Só que o que acontece? Essa camada superficial sólida que envolve a Terra, ela não é única, ela não é compacta, ela basicamente é toda fragmentada, tá? E o que acontece? Cada fragmento, cada porção dessa é uma das placas tectônicas, certo? Ou seja, nós podemos definir as placas tectônicas como sendo porções da crosta terrestre, beleza? Essas placas rochosas, elas vão estar boiando sobre o material magmático do manto, né? No caso do manto superior, que também pode ser denominado de astenosfera, beleza? E conforme essas placas estão se movimentando, né, elas vão estar interagindo entre si. E isso vai ocasionar, né, atividade geológica. Os movimentos das placas tectônicas, eles são responsáveis, por exemplo, por vulcões, por terremotos, por tsunamis, certo? A gente, por exemplo, tem um episódio, né, que é bastante marcante, que em 2004, lá no Oceano Índico, houve um terremoto, né, de 9,1 na escala Richter, que consequentemente provocou um tsunami que ocasionou a morte de mais de 230 mil pessoas, certo? O movimento das placas tectônicas, ele também é responsável por alterar o contorno do relevo terrestre, certo? A gente vai ver que ele pode, por exemplo, elevar cordilheiras, pode abrir abismos marinhos, certo? Inclusive, o Oceano Atlântico ele teria se formado exatamente por esse processo, né? Quando teve a iniciação, né, foi iniciado o processo de separação das placas sul-americana e africana. Mas também nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais na frente. O que acontece, galera? O movimento das placas tectônicas, a gente vai ver que ele não é único, tá? A gente vai ver que tem tipos de movimento diferentes, certo? Quando as placas elas se movem umas contra as outras, uma em direção às outras, a gente fala que esse limite é convergente, certo? Basicamente, ele ocorre, né, é um movimento horizontal, e a gente vai ver que dependendo de qual o limite, quais placas tectônicas estão envolvidas, a gente vai ter resultados diferentes, tá? A gente tem 3 tipos de limites convergentes, tá bom? A gente tem o limite convergente entre uma placa oceânica e uma placa continental, certo? Ele vai ocorrer exatamente quando uma placa oceânica e uma placa continental estão se movimentando uma em direção à outra, certo? E o que vai ocorrer? Basicamente, a gente vai ver que a placa oceânica, ela tende a ser mais densa que a placa continental, o que faz com que nesse momento do choque entre elas, ela seja engolida, né? Ela retorna ao manto, enquanto a placa continental, ela é soerguida, certo? Então, a gente vê que, por exemplo, quando a gente fala nesse um resultado, né, um produto desse movimento, é exatamente a formação da Cordilheira dos Andes, certo? Quando a gente fala de um limite oceânico, a gente vai ter o quê? 2 placas oceânicas se chocando, certo? E nisso o que vai acontecer? A mais densa, que também é a mais antiga, vai afundar sobre a outra, certo? Esse processo, esse movimento, ele provoca terremotos e também se forma arcos vulcânicos, como por exemplo nas Ilhas Marianas.
E o terceiro tipo de movimento convergente vai ser num limite, né, continental, envolvendo duas placas continentais, tá? Então, o que vai ocorrer? A baixa densidade dos elementos das placas continentais basicamente impede com que uma mergulhe sobre a outra. Então, quando a gente tem a colisão, o choque, a gente fala, né, que acontece um processo de obducção. O que acontece? Basicamente, as placas se sobrepõem uma sobre a outra, né, e vai se dobrar, formando cadeias de montanhas. O produto desse movimento mais conhecido, né, o resultado, é basicamente, né, a formação da cordilheira do Himalaia, beleza? Nós também temos o limite, né, transformante. O que é esse limite transformante? Basicamente, é um tipo de limite onde as placas tectônicas elas deslizam, como se elas roçassem uma pela outra, certo? Ao longo de uma falha transformante, não havendo, né, geralmente, destruição nem construção, certo? E, por último, né, mas não menos importante, a gente vai ter o movimento divergente. Esse movimento ele ocorre quando as placas se separam uma das outras, ou seja, elas estão se movimentando em direções opostas, certo? Quando a gente tem esse movimento divergente, quando a gente tem esse afastamento das placas tectônicas, a gente vai ver que vão se formar fendas e rachaduras na crosta terrestre, certo? Então, basicamente, quando a gente vai ter esse afastamento, o magma, né, que vai estar no interior da Terra, ele pode atravessar essas fendas e vai ser levado à superfície. Então, ele basicamente, né, o magma, quando ele chega à superfície, ele se resfria, né, e a gente vai ver que vai acontecer o quê? Ele causa a renovação do assoalho oceânico. Essa foi a origem, por exemplo, das cordilheiras submarinas meso-oceânicas, tá bem? E depois, galera, na nossa apostila, nós temos as características das principais placas tectônicas. Nós vamos pontuar como sendo as principais placas tectônicas a placa do Pacífico, a placa de Nazca, a placa sul-americana, que é inclusive onde o Brasil está situado, né? Nosso país ele está situado ali na região central da placa sul-americana, e isso explica por que, né, o Brasil ele sente poucos efeitos de terremotos e de vulcanismo, beleza? A gente também destaca a placa da América do Norte e do Caribe, a placa da África, da Antártida, a placa indo-australiana, euroasiática ocidental, euroasiática oriental e a placa das Filipinas, beleza? Depois, galera, nós vamos falar sobre os tipos de relevo, certo? Para a gente falar sobre tipos de relevo, é fundamental que a gente saiba o que é relevo, né? O que é relevo? A gente pode entender como as formas da Terra, certo? Ele pode ser entendido como as formas adquiridas pela crosta terrestre. A gente vai poder mencionar dentro dessas formas as montanhas, os planaltos, as planícies, as depressões, certo? E é fundamental que a gente entenda que essas formas, elas não são estáticas, muito pelo contrário. As formas de relevo da Terra, elas estão em constante transformação, tá? Por quê? Porque a gente tem ação de agentes transformadores, de forças que atuam diretamente no desenho dessas formas e vão estar redesenhando as formas a todo momento. Que agentes modeladores são esses? A gente pode pontuar o vento, a água, o próprio tectonismo que a gente acabou de ver, o vulcanismo, enfim, todos eles são responsáveis por alterar os tipos de relevo, certo? Então, vamos pontuar os principais. O primeiro que eu vou pontuar com vocês são os planaltos, tá bom? O que é um planalto? É uma forma de relevo constituída por uma planície elevada, maior que 300 metros, com um cume, com a parte de cima, com um topo mais ou menos nivelado. Quando eu falo mais ou menos nivelado, galera, não quer dizer que seja reto, né? Uma tábua, não é assim. Mais ou menos nivelado é que a gente fala que ele vai estar ali mais ou menos reto, tá bem? Nada na natureza é 100% perfeito, assim. E os planaltos, ele pode ser formado por um grande número de processos, incluindo dispersão de magma, erosão por água, por ventos, por derretimentos das geleiras, certo? Inclusive, a gente associa, né? A gente fala que os planaltos, eles têm um predomínio de processos erosivos, beleza?
Graças à indústria moderna, com todas as suas redes de transporte, rodovias, ferrovias, os planaltos eles foram povoados e hoje eles abrigam mais de 1/3 da população mundial. Depois nós vamos falar das planícies, certo? O nome também dá uma dica pra gente, né? Basicamente, planícies são áreas planas e baixas, ou seja, apresentam uma estrutura pouco acidentada, né, com um relevo mais plano, e elas podem ser classificadas de 3 formas. Basicamente, planícies costeiras, certo? Quando o agente de sedimentação é o mar, elas vão estar ali nas áreas litorâneas, nas praias, enfim. Depois, quando um rio é responsável por sua formação, nós vamos ter as planícies fluviais, né, que são as áreas nas proximidades dos rios. E, por último, nós vamos mencionar, né, as planícies lacustres, ou seja, formadas pela ação de um lago, tá bem? A maioria das planícies ela está localizada à margem de rios e mares, principalmente, e em baixas altitudes. Mas a gente vai ter algumas exceções, alguns casos mais raros, como por exemplo, as planícies situadas nos Andes a 3.000 metros acima do nível do mar, tá bem? A planície é um dos tipos de relevo mais aproveitados pelo homem para atividades agrícolas, exatamente por essas características que ela apresenta, tá bem? A gente também vai destacar como um tipo de relevo super importante as montanhas, tá bem? Basicamente, gente, montanhas são formações geográficas originadas pelo choque ou seja, o encontro de placas tectônicas, certo? Quando ocorre esse choque, né, que nós vimos agora há pouco, o solo das regiões que sofrem o impacto acaba se elevando na superfície, né, formando essas montanhas, que nesse caso vão ser conhecidas como montanhas de dobramentos, exatamente porque a placa tectônica ela sofre uma dobra, certo? Grande parte desse tipo de montanha formou-se numa era geológica chamada, né, Terciário, mais de 65 milhões de anos, e nós podemos citar como exemplos de montanhas de dobramentos os Alpes na Europa, os Andes aqui na América do Sul, as montanhas rochosas lá na América do Norte e o Himalaia na Ásia, tá bom? E, além disso, quando a gente tem, né, uma sequência de montanhas, a gente vai dar para elas o nome de cordilheira, tá bem? E por último, mas não menos importante, aqui dentro dos nossos formas de relevo, é fundamental que a gente também pontue, né, as depressões. As depressões, basicamente, são uma forma de relevo que tem uma altitude mais baixa que os terrenos à sua volta, tá bem? A gente pode classificar como 2 tipos a depressão, a relativa e a absoluta. A depressão relativa vão ser áreas mais baixas do que o seu entorno, por isso que é relativa. Já a depressão absoluta são terrenos mais baixos que abaixo do nível do mar, tá bem? O maior exemplo de depressão absoluta que é conhecida é o Mar Morto, tá bom, galera? Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje. Além disso, nós temos a nossa atividade devolutiva número 2, certo? Eu quero que vocês façam uma breve pesquisa explicando, né, os movimentos divergente, convergente e transformante. Ilustrações são fundamentais e serão avaliadas, tá bom, galera? A pesquisa de vocês deve ter pelo menos uma página, tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau!